A gente abre esta edição da terça-feira do Jornal Hoje com o anúncio das primeiras medidas econômicas que o governo de Michel Temer pretende implantar para tirar o país da crise. A reportagem é de Cláudia Bontempo. O presidente em exercício, Michel Temer, abriu a reunião com ministros e líderes de partidos aliados, reconhecendo a importância da votação da nova meta fiscal hoje e mandou vários recados. Este será o primeiro teste, de um lado do governo, de outro lado do legislativo, para revelar aos brasileiros que nós estamos trabalhando. Mas é que as coisas estão postas de uma maneira que todos querem testar as instituições nacionais. Lamento dizer que muitos que até propuseram a modificação da meta, hoje anunciam que vão tentar tumultuar os trabalhos para impedir a votação. Temer também pediu apoio para as primeiras medidas que a equipe econômica anunciou para reequilibrar as contas públicas, entre elas adiantar a devolução para os cofres públicos de 100 bilhões de reais da dívida que o BNDES tem com o Tesouro Nacional. Nós estamos fazendo toda a avaliação jurídica para verificar se não há ou não pode haver nenhuma irregularidade para trazermos para os cofres públicos pelo menos 100 bilhões de reais neste momento. O governo também espera um sinal verde da área jurídica para tomar outra medida, a extinção do Fundo Soberano, criado em 2008 para servir como uma espécie de poupança do governo e resgatar o saldo hoje desse fundo, que é de 2 bilhões de reais. Além disso, o governo vai frear novas desonerações para setores da economia, o que deve trazer outros 2 bilhões de reais para as contas públicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que outra medida será o envio de uma proposta de emenda à Constituição para limitar as despesas públicas. O limite de crescimento vai corresponder à inflação do ano anterior. O objetivo é frear o crescimento desses gastos que dispararam nos últimos anos. Uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. O governo disse que vai tocar uma reforma da Previdência e pediu prioridade na votação de projetos que já estão no Congresso, o que estabelece critérios mais rígidos para a escolha de presidentes de fundos de pensão e empresas estatais, e o que rediscute a participação da Petrobras em contratos de exploração do pré-sal. Após 13 dias de governo e depois de já ter recuado de algumas decisões, como a extinção e recriação do Ministério da Cultura e da saída de um ministro próximo, Romero Jucá, Temer disse que se o governo errar, vai corrigir. Quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução do governo, eu reverei essa posição. Não tem essa coisa de não errei, não aceito errado, posso ter errado, procurarei não errar. Mas se o fizer, consertá-lo-ei. O presidente em exercício, Michel Temer, apresentou as medidas econômicas primeiro para os líderes da base de apoio do governo no Congresso. Em seguida, a equipe econômica detalhou as medidas para os jornalistas. A repórter Cláudia Bontempo participou dessa entrevista coletiva, por isso a gente vai conversar com ela agora ao vivo lá de Brasília. Oi, Cláudia, boa tarde para você. Bom, uma questão que muita gente estava preocupada é se teria aumento de impostos. E não teve, né? Pois é, boa tarde, Sandra, boa tarde a todos. Olha, não houve anúncio de aumento de impostos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que nesse primeiro momento não há previsão de aumento de tributos. O que ele disse é que no segundo momento poderá ter uma redução das desonerações que foram dadas no governo anterior para alguns setores da economia. Essa proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos, ela vai limitar todos os gastos, incluindo saúde e educação. O desafio agora é conseguir votos, apoio para uma votação tão difícil que precisa de tanto apoio. O ministro Meirelles disse que o objetivo é que essas medidas anunciadas hoje tenham um impacto permanente sobre a evolução, sobre o crescimento das despesas públicas. E ele falou também sobre a importância de você limitar gastos de uma maneira global, como um todo, incluindo saúde e educação.
Estamos já finalizando esses estudos, mas deveremos propor também que as despesas de saúde e da educação sejam vinculadas também a este teto, a este crescimento das despesas totais baseado na inflação e, portanto, com crescimento real zero. Só isso já representa um fator de grande importância, além, evidentemente, que vai demandar cortes eventuais de subsídios e uma série de outras coisas. Em resumo, é uma medida muito forte e que ela sinaliza um programa de controle de despesa para os próximos anos. Não será apenas uma medida pontual com efeitos limitados. Durante o pronunciamento, o presidente em exercício, Michel Temer, também fez um comentário sobre os ataques que tem sofrido, sem citar nomes. Que nós temos sido vítimas de agressões. Eu sei como funciona isso, uma agressão psicológica, para ver se amedronta o governo, etc. Nós não temos a menor preocupação com isso. Aliás, eu estou fazendo esses comentários, apenas este segundo comentário, apenas para revelar que nós não temos que dar atenção a isso. Nós temos que cuidar do país. Aqueles que quiserem esbravejar, façam-no o quanto quiserem, mas pela via legal, pela via democrática, até com o nosso aplauso. Nós vamos olhar para frente, não é? Nós vamos olhar para frente e dizer, nós temos uma tarefa, uma missão neste momento, que digamos, fazer com que o país caminhe na meta do crescimento, na meta da harmonia e da pacificação sociais. Então vamos ver como o mercado reagiu ao pacote de medidas econômicas do governo. A repórter Denise Barbosa está na Bolsa de Valores de São Paulo. Boa tarde, Denise. Como é que está a Bolsa, o dólar? Conta pra gente. Oi, Sandra, boa tarde a todos. Já antes do anúncio das medidas, o mercado financeiro apontava uma reação positiva, vista como um voto de confiança. A Bolsa subia e o dólar caía. A Bolsa também ganhava impulso porque caiu por vários dias. Quando vieram as medidas, a alta se manteve, mas era uma alta cautelosa, já que para quem atua no mercado financeiro, o importante agora é ver como o Congresso vai receber todas essas medidas. A valorização começou a ceder com a queda das ações do Banco do Brasil. O fim do Fundo Soberano pode colocar no mercado 100 milhões de ações do banco. E quando há uma grande oferta assim, o preço cai. A ideia do governo é usar os 2 bilhões de reais que estão no fundo para ajudar a diminuir o endividamento público. Nesse momento, o papel do Banco do Brasil cai em torno de 3%. Aqui a gente tem o principal índice da Bolsa, o Ibovespa, que sobe 0,59%, ou seja, ainda está no positivo, mas a alta é menor, e o dólar caindo 0,5% aos R$ 3,56, Sandra. Ok, Denise, muito obrigada pelas suas informações. 100 bilhões de reais da dívida que o BNDES tem com o Tesouro Nacional. Nós estamos fazendo toda a avaliação jurídica para verificar se não há ou não pode haver nenhuma irregularidade, para trazermos para os cofres públicos pelo menos 100 bilhões de reais neste momento. O governo também espera um sinal verde da área jurídica para tomar outra medida, a extinção do Fundo Soberano, criado em 2008 para servir como uma espécie de poupança do governo e resgatar o saldo hoje desse fundo, que é de 2 bilhões de reais. Além disso, o governo vai frear novas desonerações para setores da economia, o que deve trazer outros 2 bilhões de reais para as contas públicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que outra medida será o envio de uma proposta de emenda à Constituição para limitar as despesas públicas. O limite de crescimento vai corresponder à inflação do ano anterior. O objetivo é frear o crescimento desses gastos que dispararam nos últimos anos. Uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. O governo disse que vai tocar uma reforma da Previdência e pediu prioridade na votação de projetos que já estão no Congresso, o que estabelece critérios mais rígidos para a escolha de presidentes de fundos de pensão e empresas estatais, e o que rediscute a participação da Petrobras em contratos de exploração do pré-sal.
após 13 dias de governo e depois de já ter recuado de algumas decisões, como a extinção e recriação do Ministério da Cultura e da saída de um ministro próximo, Romero Jucá, Temer disse que se o governo errar, vai corrigir. Quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução do governo, eu reverei essa posição. Não tem essa coisa de não errei, não aceito errado. Posso ter errado, procurarei não errar. Mas se o fizer, consertá-lo-ei. O presidente em exercício, Michel Temer, apresentou as medidas econômicas primeiro para os líderes da base de apoio do governo no Congresso. Em seguida, a equipe econômica detalhou as medidas para os jornalistas. A repórter Cláudia Bontempo participou dessa entrevista coletiva, por isso a gente vai conversar com ela agora ao vivo lá de Brasília. Oi, Cláudia, boa tarde para você. Bom, uma questão que muita gente estava preocupada é se teria aumento de impostos. E não teve, né? Pois é, boa tarde, Sandra, boa tarde a todos. Olha, não houve anúncio de aumento de impostos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que nesse primeiro momento não há previsão de aumento de tributos. O que ele disse é que no segundo momento poderá ter uma redução das desonerações que foram dadas no governo anterior para alguns setores da economia. Essa proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos, ela vai limitar todos os gastos, incluindo saúde e educação. O desafio agora é conseguir votos, apoio para uma votação tão difícil que precisa de tanto apoio. O ministro Meirelles disse que o objetivo é que essas medidas anunciadas hoje tenham um impacto permanente sobre a evolução, sobre o crescimento das despesas públicas. E ele falou também sobre a importância de você limitar gastos de uma maneira global, como um todo, incluindo saúde e educação. Estamos já finalizando esses estudos, mas deveremos propor também que as despesas de saúde e da educação sejam vinculadas também a este teto, a este crescimento das despesas totais baseado na inflação e, portanto, com crescimento real zero. Só isso já representa um fator de grande importância, além, evidentemente, que vai demandar... A gente abre esta edição da terça-feira do Jornal Hoje com o anúncio das primeiras medidas econômicas que o governo de Michel Temer pretende implantar para tirar o país da crise. A reportagem é de Cláudia Bontempo. O presidente em exercício, Michel Temer, abriu a reunião com ministros e líderes de partidos aliados, reconhecendo a importância da votação da nova meta fiscal hoje e mandou vários recados. Este será o primeiro teste. De um lado do governo, de outro lado do legislativo, para revelar aos brasileiros que nós estamos trabalhando. Mas é que as coisas estão postas de uma maneira que todos querem testar as instituições nacionais. Lamento dizer que muitos que até propuseram a modificação da meta, hoje anunciam que vão tentar tumultuar os trabalhos para impedir a votação. Temer também pediu apoio para as primeiras medidas que a equipe econômica anunciou para reequilibrar as contas públicas, entre elas, adiantar a devolução para os cofres públicos de cortes eventuais de subsídios e uma série de outras coisas. Em resumo, é uma medida muito forte e que ela sinaliza um programa de controle de despesa para os próximos anos. Não será apenas uma medida pontual com efeitos limitados. Durante o pronunciamento, o presidente em exercício, Michel Temer, também fez um comentário sobre os ataques que tem sofrido, sem citar nomes. Que nós temos sido vítimas de agressões. Eu sei como funciona isso, uma agressão psicológica, para ver se amedronta o governo, etc. Nós não temos a menor preocupação com isso. Aliás, eu estou fazendo estes comentários, apenas este segundo comentário, apenas para revelar que nós não temos que dar atenção a isso. Nós temos que cuidar do país. Aqueles que quiserem esbravejar, façam-no o quanto quiserem, mas pela via legal, pela via democrática, até com o nosso aplauso. Nós vamos olhar para frente, não é? Nós vamos olhar para frente e dizer, nós temos uma tarefa, uma missão, neste momento,
que digamos, fazer com que o país caminhe na meta do crescimento, na meta da harmonia e da pacificação sociais. Então vamos ver como